Então essa aqui é a parte 2 do vídeo e agora a gente vai ver os textos dos profetas que falam sobre a vinda de Jesus. E vocês vão ver que é justamente igual Paulo falou do arrebatamento da igreja. Quer ver? O primeiro texto que eu vou começar lendo aqui é Isaías 66, do verso 15 ao 16. Porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira ou a sua face em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. É exatamente o que Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Quando Jesus voltar, ele não vai dar apenas descanso para a igreja, mas também ele vai castigar os que atribularam a igreja, entende? E não está falando só para a época dele, porque a gente sabe que na vinda de Jesus não vai todo mundo ressuscitar, vai ressuscitar apenas os santos do Altíssimo. Então, se ele está falando apenas daquela época, não é no dia do Senhor que ele vai castigar os ímpios, daí vai ser depois dos 1000 anos, entende? Mas não, Paulo está dizendo que vai ser no dia da vinda de Jesus que ele vai castigar os ímpios, os que atribularam a igreja. Então ele está falando dos que estiverem vivos ali, tá entendendo? Então ele vai vir com juízo, com fogo e vai vir nessas pessoas, tá entendendo? Vai vir matando mesmo, vai vir pisando o lagar. Até o próprio Isaías vai falar disso lá em Isaías capítulo 53, né? Claro que é Deus falando pela boca do profeta Isaías. Veja só. Então vamos, Isaías 63 a partir do verso 1. Não é Isaías 53, é Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Então você vê que ele está vindo aqui com as suas vestes tintas. Ele está vindo de Edom com as vestes tintas. Mas algumas versões vão até colocar, né? Ele vem de Edom com as vestes de vivas cores, mas não é isso. Entende? Não é isso. A Bíblia não está dizendo que Jesus vai vir de roupa fluorescente. Está dizendo que ele vai vir com roupas tingidas, entende? Manchadas de sangue. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Apocalipse 14, tá vendo? Apocalipse 14, verso 14 ao 20, também vai falar sobre o lagar da ira de Deus. E lá em Apocalipse capítulo 19, que vai estar falando da vinda de Jesus, também vai falar que ele vem com as vestes salpicadas de sangue. Veja só. Apocalipse 14, verso 14 ao 20. Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Claro que é Jesus, né? Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda. Porque já a colheita da terra está madura. E aquele que está sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, dizendo ao que tem a foice aguda, dizendo: lança tua foice, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Ou seja, colheita da igreja, né?
E aqui essas uvas é os ímpios. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Saiu o sangue do lagar até os frios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Ainda tem os caras que têm a coragem de pegar aqui e falar que, não, a colheita do trigo é da igreja e a colheita das uvas é dos que vão passar pela grande tribulação, é dos judeus restantes, dos judeus que vão ser glorificados sim, mas depois da grande tribulação. Isso é uma heresia gravíssima também, porque aqui vai estar dizendo que eles vão ser pisados, vai sair sangue, ou seja, vão estar esmagados mesmo, mas não vai ser pelo anticristo, vai ser pelo próprio Deus, é a ira de Deus. E a ira de Deus não cai sobre as pessoas, sobre os seus servos. Nós não fomos destinados para a ira. E os judeus que receberiam o selo na sua testa e na sua mão, o selo de Deus, por acaso eles foram destinados para a ira? Por acaso eles não são santos do Altíssimo? E olha que, quando fala do selamento da igreja, os pré-tribulacionistas pegam e dizem: não, aqui é os judeus. Eles vão dar testemunho na grande tribulação. Mas não é apenas os judeus. Se são os judeus, por que não foram dignos de ser arrebatados antes, então, segundo a doutrina deles? Porque, segundo a doutrina deles, a igreja vai ser arrebatada, e depois que a igreja for arrebatada, Deus vai selar os judeus restantes. Mentira pura. Sabe por quê? Porque o próprio texto de Apocalipse 14 mesmo aqui vai estar dizendo que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Tá entendendo? Primícias são os primeiros frutos, são os melhores. Ou seja, eles são os primeiros frutos, os melhores frutos da terra. Então por que não foram achados dignos de ser arrebatados? Tá vendo como que a linha pré-tribulacionista não faz sentido em todos os aspectos, em todos os ângulos? Então aqui o lagar da ira de Deus está sendo pisado. E as vestes dele vão se manchar de sangue. Por quê? Porque ele vai vir pisando, vai vir matando na batalha do Armagedon, e não só na batalha do Armagedon também. Antes mesmo ele já vai vir fazendo uma guerra de 75 dias. Isso vai estar lá em Daniel capítulo 12. 1260, 1290 e 1335 dias. Esses intervalos aí são o tempo da matança e do julgamento do tribunal de Cristo. Então, outro texto que eu falei é Apocalipse 19, né? Apocalipse 19, a partir do verso 11, vai estar falando assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regirá com vara de ferro. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele vai vir fazendo justiça aos santos do Altíssimo. Por quê? Porque agora ele veio, ele apareceu no céu, arrebatou eles, né? E agora que eles estão transformados com roupas de linho fino, resplandecente, agora eles estão vindo juntamente com ele fazendo a matança, entende? Fazendo justiça, ou seja, vai virar o jogo, entende? Assim como o anticristo matou o povo do anticristo, os exércitos do anticristo mataram os santos, agora esses mesmos santos que eles mataram vão ressuscitar, vão ser glorificados e vão vir junto com ele fazendo matança, e isso dentro de um intervalo de 75 dias. Por isso que em algumas partes das escrituras parece que o arrebatamento da igreja é na vinda de Jesus, né? Isso é óbvio, mas daí em outras partes das escrituras parece que os santos já foram arrebatados mesmo antes da vinda de Jesus, mas não é isso, é por causa desse intervalo de 75 dias de Daniel capítulo 12.
Isso é bem profundo. Eu também vou fazer uma live sobre isso daqui uns dias no canal. Ou seja, ele vem pisando o lagar da ira de Deus juntamente com a igreja, como diz lá em Isaías capítulo 63, olha só. Olha, ele vai falar aqui no versículo 3, né? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Ah, mas ele não tá vindo com a igreja? Tá vindo com a igreja. Ele não tá vindo com o seu exército fazendo uma matança? Tá vindo com o seu exército fazendo uma matança. Mas ele tá dizendo que dos povos ninguém ouve com ele. Ou seja, a igreja já foi glorificada, ela não é mais dos povos. Agora eles são glorificados, entende? São um povo mesmo do Altíssimo ali, corpo de Cristo. E não é só a cabeça que pisa o lagar, né? Os pés também pisam. E os pés faz uma grande analogia para o templo do fim. Quando tanto os pés da estátua, né? Que tá falando do império do anticristo, e os pés do Senhor Jesus, a gente vê que eles são como bronze polido, né? Fazendo uma referência à igreja. A igreja não faz parte do corpo de Cristo. Então, os pés, o membro aqui dos pés, representa os que vão passar pela grande tribulação, entende? Então aí você já tem os pés de Cristo versus os pés da estátua, né? Tá entendendo? Então, por isso que ele que é refinado, é bronze, polido, refinado no fogo. Por quê? Porque eles vão estar passando por tribulação, entende? Para serem aprovados, como eu já expliquei ali na parte 1. Então, dos povos ninguém há com ele, mas a igreja está pisando no lagar junto com ele. E manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança, ou seja, se é vingança é porque ele está vingando o sangue de alguém. De quem? Dos santos do Altíssimo. Olhe lá em Apocalipse capítulo 6, no 5º selo. O que vai estar falando? Os santos que morreram, os que vão estar morrendo, tanto os que morreram como os que vão estar morrendo ali na tribulação, eles vão falar bem assim: ó Senhor, até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por quê? Porque os que morreram aqui, os que morreram, né, por testemunho de Jesus desde lá do tempo dos apóstolos, desde o sangue de Abel, na verdade, né, estão clamando: ó Senhor, quando que vai parar essa matança? Porque na terra, enquanto isso, o anticristo está fazendo guerra contra os santos. E daí o que Jesus fala? Ainda tem que se completar o número dos seus irmãos que estão para morrer. Por quê? Porque daí quando o Senhor Jesus voltar, ele vai vir fazendo vingança, vai vingar o sangue deles. Tá entendendo? Vai atender a oração deles, e os próprios santos vão poder participar disso. Olhei e não havia ninguém que me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, porque lá em Apocalipse, lá no Evangelho de Lucas, Jesus diz: quando ele vier, porventura achará fé na terra. Tá entendendo? Claro que vai achar sim pessoas que vão ter fé, mas serão muito poucos. A maioria dos que ficarem vivos ali vão ser os que vão seguir o anticristo, os que vão colocar a marca, e quem não colocar a marca vai ser decapitado, entende? Vai ser morto, entende? Vai ter gente viva assim que não colocou a marca da besta, sim, mas esses vão estar lá protegidos no deserto, e por isso que vai ter gente que vai permanecer viva até o fim, tá entendendo? Mas muitos vão morrer. Por isso que ele diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra? E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor. Embriagar. Olha, tudo fazendo uma referência ao Apocalipse, entende? Tudo está fazendo uma referência ao Apocalipse. Lá no Apocalipse, a prostituta não está embriagada do sangue dos santos? Tá, mas agora Deus vai dar lá em Apocalipse 8, Deus vai embriagar ela com o vinho da sua ira, entende? Ou seja, vai derramar as taças da ira sobre ela, sobre a grande Babilônia, povo do anticristo, enfim, né? Então aqui você vê que tudo isso daqui, o Apocalipse, você não entende o Apocalipse se você não lê os profetas, entende? Se você não lê os profetas, você vai entender o Apocalipse tudo errado. Por isso que as pessoas, a maioria, lê o Apocalipse como um filme de ação, né? Mas não entendem a mensagem mesmo do Apocalipse, né? Não entendem o porquê daqueles seres, né?
parece daqueles filmes assim, de aventura, de guerra e tal, os dragões, a besta de 7 cabeças e tal. As pessoas não entendem nada disso, por quê? Porque não leem os profetas, e se não lê os profetas, é claro que não vai entender mesmo, entende? Porque uma besta de 7 cabeças, 10 chifres, isso está explicado nos profetas. Está explicado lá nos profetas quem que é o leão, é Babilônia. O leopardo é a Grécia. O urso é a Pérsia. Os 10 chifres são os 10 reis que ainda não receberam reino e tal. Entende? E quem que são esses 10 reis? Ezequiel vai falar lá em Ezequiel capítulo 38. São os povos que seguirem ao anticristo. Entende? Então, assim, a Bíblia está explicando tudo, os profetas estão explicando tudo, mas muitas pessoas, os pré-tribulacionistas são uns deles, né, que pegam e quando vão falar da vinda de Jesus, pegam só o Novo Testamento e um pouquinho do livro de Daniel, mas excluem o resto da Bíblia inteira. Não, a Bíblia está mostrando sim o arrebatamento, entende? Da igreja. Os profetas já no Antigo Testamento falaram do arrebatamento da igreja. Daí tem até uns que dizem aí, né? Mas o arrebatamento foi uma doutrina nova que foi fundamentada por Paulo. Paulo só esclareceu mais, né? Porque antes a maioria das pessoas não entendia isso, entende? Mas Paulo só esclareceu mais o que já estava escrito ali em enigmas nos profetas, entende? Mas isso não significa que o que ele ensinou foi uma coisa nova, uma coisa que um novo evangelho. Não foi isso, porque ele mesmo disse que até um deles, até ele mesmo, se pregasse outro evangelho, seria anátema, entende? Então, se o arrebatamento foi uma doutrina nova, então ele mesmo já era um anátema, entende? Mas não era uma doutrina nova, já estava nos profetas. Os profetas já falaram sobre o arrebatamento, por isso que você tem que ler os profetas para entender o Apocalipse e para entender as cartas de Paulo também, porque há trombetas, as pessoas vão pegar e vão falar que Paulo ficava assistindo lá, né, os caras correrem lá nas corridas, nas Olimpíadas, ele ficava lá vendo, né, eles lá. E daí, quando tocava a trombeta era por causa que o Aristóteles venceu a corrida. Mas não é isso. Não é dali que ele tirou, entende? Não é de Jogos Olímpicos que ele tirou. E daí, ele tá falando para os gentios, então ele tem que usar um exemplo que eles entendam. Claro que ele usou um exemplo que eles entendiam, mas por quê? Porque ele ensinou já as festas de Deus para eles. E nas festas de Deus tinha o quê? Tinha trombetas. Lá no livro de Josué, quando a cidade foi conquistada, o que? Se tocou as trombetas. E era quantas trombetas? 7 trombetas. E o próprio Isaías já falou de trombetas. Tá entendendo? Olha só o que Isaías vai falar aqui em Isaías, capítulo 27. Vamos pegar aqui o verso 1. Naquele dia, você tem que ficar muito atento nos profetas, essas expressões aqui que a maioria das pessoas leem, naquele dia, e esquecem, né? Nem dão bola, parece que é só uma palavrinha ali jogada ao ar, mas não, naquele dia. Que dia? O dia da vinda de Jesus, tá entendendo? Olhe, todos os versículos anteriores, os capítulos anteriores. Naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá. Daí, naquele dia o Senhor virá com ira e tal. Entende? Quando fala naquele dia, você tem que prestar muita atenção, porque ou está falando do milênio ou está falando da vinda de Jesus. Aí vai depender do contexto. Mas olha só, naquele dia o Senhor castigará com essa dura, grande e forte espada o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Olha aqui ele já está falando de 3 bestas, né? A gente sabe que o Leviatã entra justamente nas características do grande dragão vermelho lá de Apocalipse, capítulo
12, né? O dragão, que a gente sabe que está falando do próprio Satanás, em figura de linguagem, claro. O diabo não é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Ele não tem essa aparência. Ele também não tem a aparência do diabinho chifrudo, rabudo, com um garfinho na mão, entende? Ele é um querubim, ele não mudou a sua aparência depois que ele caiu do céu, porque nem para a terra ele foi lançado ainda, né? Ele são principados e potestades dos ares. E matará o dragão que está no mar, a besta do mar. Claro que isso pode estar falando também de maneira literal, porque o Leviatã existe, o dragão do mar existe. Mas está falando de forma espiritual também. Quem que é esse dragão do mar? É justamente a besta do mar lá do Apocalipse, que simboliza o povo do anticristo, ou seja, ele vai vir com a sua dura espada matando os povos do anticristo. Você lembra que lá em Apocalipse 19 ele vem com a espada que sai da boca, matando? Tá entendendo? E olha só que interessante, lá em Mateus capítulo 24, Jesus vai soltar do nada uma expressão assim, né? Onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Mas daí, a gente fica assim, do que ele tá falando aqui, né? Do nada tá falando da sua vinda e onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mas isso vai dar da gente entender melhor lá em Lucas, no capítulo 17, a partir aqui do versículo 32, vai estar escrito: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite, na vinda de Jesus, né, estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado, arrebatamento da igreja, tá entendendo? E é naquela noite, que noite, naquele dia, que dia? O dia que ele vai estar falando aqui no versículo 24, porque como o relâmpago que faz escândalo desde uma parte do céu até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. O dia do Filho do Homem vai ser assim, ele vai aparecer no mundo todo por causa do seu resplendor, como um relâmpago, entende? Que aparece no ocidente e vai até o Oriente, ou seja, todos podem ver um relâmpago. Não tem um relâmpago fantasma secreto, entende? O relâmpago é visível e ele mesmo está falando, assim como o relâmpago se estende do Oriente até o Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem, ou seja, todos vão poder ver. E nesse dia vai acontecer um arrebatamento. Nesse dia, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Neste dia, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Neste dia, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Onde? Né? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Tá vendo que aqui faz bastante sentido? Porque, quando que vai acontecer isso? E daí Jesus está falando, né? Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Ele mesmo já está falando que esse dia aqui vai acontecer esse dia do arrebatamento vai acontecer na sua vinda. Mas daí ainda os discípulos não entendem e falam: onde, Senhor? Onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Ou seja, vai ser naquele dia lá, onde a igreja vai vir com o Senhor, né? Vão ser arrebatados e vão vir com o Senhor. Mas é feito, que nem alguns pré-tribulacionistas dizem. Então a igreja vai ser arrebatada, vai vai voltar já. Vai ser assim mesmo, porque existe um propósito, que é fazer justiça aos santos do Altíssimo. Eles vão ir para se encontrar com o Senhor nos ares, eles não vão subir para morar no céu, eles vão ser arrebatados para se encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares. Com os seus corpos glorificados, vão descer junto com ele agora em cavalos brancos, entende? Para vir fazendo guerra contra as nações. E daí, nisso que ele faz guerra, pisa o lagar, sai sangue do lagar, 1.600 estádios, um anjo está lá no sol e fala bem assim: para todas as aves do céu, vinde, porque o Senhor tem um banquete para vós, venham comer carne de reis, carne de poderosos. É disso daqui que está falando. Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Ou seja, matança, batalha do Armagedon.
Tá entendendo? E tudo isso fazendo uma referência ao arrebatamento da igreja. Olha aqui, ó. Dois estarão numa cama, um será tomado, outro deixado. Vai ser neste mesmo dia exato aqui. Tá vendo que é bem diferente do que você aprendeu nas igrejas, do que você já escutou aí de pré-tribulacionistas dizendo que o arrebatamento da igreja vai ser a qualquer momento e vai cair helicópteros, avião, vai dar muitos acidentes porque carros vão tá sendo dirigidos e de repente o motorista some, bate um carro no outro e daí ônibus também capota, caminhão cai, tudo e acontece o maior caos, pessoas estão trabalhando lá somem do nada. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Aqui o texto está dizendo que um será tomado e o outro será deixado. Mas não está dizendo que ele vai ser tomado. Não está dizendo que vai desaparecer do nada. Mas vai ser num piscar de olhos. Mentira. Não vai ser num piscar de olhos o arrebatamento da igreja. Não está escrito isso. Vai ser que num piscar de olhos eles serão transformados. Depois eles vão ser levados para o céu. Entende? Juntamente com os que ressuscitaram ali. Tá entendendo? Não vai ser num piscar de olhos o arrebatamento. Piscou o olho, sumiu todo mundo. Isso daí é doutrina de homem. Isso daí é falta de interpretação de texto, de analisar o contexto. Entende? Isso que os pré-tribulacionistas falam não é coisa da Bíblia. Isso daí é porque, como eu disse na parte 1, estão assistindo muito deixados para trás. Entende? Estão assistindo muito o Apocalipse da Record e estão se esquecendo do Apocalipse da Bíblia. Entende? Não estão lendo os profetas. Entende? É esse o problema de você não analisar as escrituras, porque daí você vai sair assistindo pregação, assistindo novela, assistindo série bíblica e vai sair acreditando em tudo. Tá entendendo? Você vai sair acreditando em tudo que você vê aí na televisão, em tudo que você vê. O pastor falou isso, porque vai ser assim mesmo. Não é? Você tem que ver pelas escrituras. Até os bereanos viam o que Paulo, o apóstolo Paulo, viam nas escrituras se o que ele falava, o que ele pregava, o que ele escrevia estava de conformidade com o que os profetas diziam, com o que as escrituras diziam. Se eles analisavam os ensinamentos do próprio Paulo, quanto mais a gente não deve analisar os ensinamentos das pessoas. A gente não deve analisar, ele falou assim, assado, mas será que está na Bíblia mesmo? A gente deve analisar sim. E a Bíblia vai estar mostrando que muita coisa que você ouviu por aí tá errado. Porque daí não vão procurar na Bíblia, não vão provar pela Bíblia. Vão provar pela teoria dos Simpsons que profetizou que, olha só, o Simpsons profetizou que o motorista cristão desapareceu do nada. Que se dane o que o Simpsons profetizou, a Bíblia mesmo já tem profecia o bastante para você ler ali e analisar, e a Bíblia vai estar totalmente contra a doutrina pré-tribulacionista. Então aqui você viu o que as escrituras falam sobre este grande e terrível dia. Como que ele vai ser chamado nas escrituras? Dia do Senhor. Vamos ler aqui Joel capítulo 2, verso 1 ao 3 e verso 10 ao 11. Então, Joel 2, verso 1 ao 3. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Olha só, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai estar falando do mesmo assunto que ele falou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é sobre a ressurreição dos santos na vinda de Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 15, é um texto bem grande, mas é lá no final, né? Lá no versículo 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir, num fechar de olhos, seremos transformados. Tá entendendo? Seremos transformados num momento, num abrir, num fechar de olhos. Não seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Que trombeta que é essa? De onde é que ele tirou? Joel, capítulo 2.
tocai a trombeta em Sião. Não só de Joel capítulo 2, de Isaías também. Isaías falou disso lá em Isaías capítulo 27. 27 a partir do versículo 12. Será naquele dia, a mesma expressão que eu já ensinei vocês antes aí, que tá falando do dia do Senhor, né? E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais. Cereais. Do que você se lembra aqui? A colheita lá de Apocalipse 14. Tá entendendo? A colheita de Apocalipse 14. O que mais? A parábola do joio e do trigo, que eu vou falar sobre ela mais daqui a pouco também. Naquele dia o Senhor debulhará os seus cereais. Naquele dia, o dia do Senhor, desde as correntes do rio até o rio do Egito. Isso daqui é um tema que eu já falei em outro vídeo. Esse daqui que está aparecendo aqui na tela. Sobre o deserto. Sobre esse perímetro aí do rio do Egito até o rio do Eufrates. Eu falei sobre isso nesse vídeo, é bom que você assista depois. Mas voltando aqui para o tema, o Senhor debulhará os seus cereais, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Filhos de Israel judeus? Não. Porque nem todo filho de Israel é judeu. Mas todo judeu é filho de Israel, mas nem todo filho de Israel é judeu. E ainda mais que a casa de Israel foi dispersada entre as nações e se tornou gentios. Por isso que quando Cristo vem e morre, ele une judeus com gentios, e agora ambos são Israel de Deus. Então os filhos de Israel somos nós também, todos que cremos em Jesus somos filhos de Israel. Assim como na antiga aliança já era assim, quem ser circuncidava fazia parte do povo e era chamado de filho de Israel, mesmo sendo um estrangeiro. Tá entendendo? Então nós, filhos de Israel, seremos escolhidos um a um. E será naquele dia, de novo, o dia do Senhor, que se tocará uma grande trombeta. Então, tá entendendo? Paulo não precisava do Apocalipse para saber que vai ser com uma grande trombeta, com um tocar de trombeta que vai acontecer o arrebatamento da igreja. E ele também não precisava que Jesus viesse e sentasse na mesa dele assim e dissesse: Paulo, vou te explicar como que vai ser o arrebatamento, quer ver? Vai tocar uma trombeta e tal. Não, era só ele olhar os profetas. E não precisava nem de Jogos Olímpicos também, tá entendendo? Ele precisava das festas, ele precisava analisar os profetas, porque tudo que ele falou estava nos profetas. Então, voltando aqui para o texto de Joel, vocês vão ver o que ele vai estar falando aqui, ó. O dia do Senhor será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o início dos tempos, nem depois dele haverá de geração em geração. Então o dia do Senhor, Jesus vai vir com um grande povo atrás dele. Que povo é esse? É os glorificados. É os que foram arrebatados ali na vinda dele mesmo. Já foram glorificados e vieram ao seu encontro para ir junto com ele batalhar contra as nações. Um povo grande. Entende? Milhares de pessoas de todas as gerações ressuscitaram e agora são reis e sacerdotes e vão vir fazendo uma batalha com Cristo. Eles estão vindo, visível, não tem nada de secreto aí, tá entendendo? Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Ah, Jesus está vindo aqui destruindo tudo. Está vindo destruindo tudo. Por isso que ele vem, quando derrama-se a sétima taça, é chuva de saraiva, é chuva de pedras. Quando está para ele vir, o que acontece? O sol se escurece, a lua não dá luz, as estrelas caem do céu de maneira espiritual, claro, porque não vai cair estrela do céu, embora cai uma chuva de granizo, de pedras, as estrelas vão continuar lá no céu, entende? Porque quando fala que essas estrelas cairão do céu, está falando de Satanás e seus anjos sendo lançados para a terra. Mas o sol vai se escurecer, a lua não vai dar luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. E então aparece no céu o sinal do Filho do Homem. E agora ele vai vir destruindo tudo que o granizo, o fogo, as águas que se transformaram em sangue, vai vir destruindo.
Tá entendendo? Tudo o que restou. Assim como ele fez lá no Egito. Chuva, ele trouxe uma escuridão, densas trevas. Tá entendendo? Densas trevas, igual aqui na sua vinda. Ele vai vir com densas trevas, vai ser glorioso, mas vai vir trazendo trevas por toda a terra, destruindo mesmo a terra. Por isso que Pedro diz que os céus e a terra que agora existem estão destinados para o fogo. Tudo que os homens constroem, esses prédios, arranha-céu, muitos edifícios estão tirando todo o verde da terra para colocar, para fazer suas torres de Babel, né? Suas edificações. Aí tudo isso vai ser destruído. Todo o trabalho de suas mãos está reservado para o fogo. Tudo isso já dentro da grande tribulação já vai ser destruído. A tecnologia, que hoje é tudo na vida do ser humano, vai ser destruído, eliminado ali na grande tribulação. Já tá entendendo? E daí tem o versículo, né, 10 e 11. Diante dele tremerá a terra e abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se engrandecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Tá vendo? É tudo que eu disse ali antes. E daí depois, lá no versículo 28, vai dizer: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ele está falando de quais dias? Os últimos dias. Essa profecia se cumpriu lá no tempo de Pedro, lá no derramamento do Espírito Santo, lá naquele avivamento, parcialmente, não se cumpriu totalmente, né? Todas as profecias da Bíblia são cíclicas, têm vários cumprimentos, ou seja, mesmo que essa profecia esteja apontando para algo que aconteceu lá no passado, ainda vai falar sobre o tempo do fim. O texto mesmo está dizendo aqui algo que não aconteceu lá no tempo de Pedro. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua se transformará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, isso daqui é dentro da grande tribulação. Antes de chegar o dia do Senhor não é a grande tribulação. O dia do Senhor é a vinda de Jesus. Antes de chegar o dia do Senhor, a vinda de Jesus, o sol vai se converter em trevas, a lua em sangue, colunas de fumaça, sangue, fogo, prodígios no céu. Tá entendendo? Isso vai ser as testemunhas que vão estar fazendo. Quem toca as trombetas não são anjinhos no céu, não vai aparecer a cada evento que acontecer, todo mundo vai escutar um lá no céu, como as pessoas pensam que vai acontecer, né? Do nada e tocou uma trombeta e sumiu todo mundo. Não é assim. Essas trombeta nas escrituras é para o quê? Joel mesmo falou aqui, olha: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Ou seja, a trombeta é para convocar o povo para a batalha. Tá entendendo? Então, aqui em Joel, capítulo 2, né, tá falando que o povo tem que tocar a trombeta para convocar as pessoas, né, para a batalha, para um jejum, uma festa solene também, porque a trombeta era assim, a trombeta convocava o povo para uma batalha, né, convocava para uma batalha. Quando era para começar a batalha, tinha toque de trombeta para convocar o exército, e quando era para terminar a batalha também tinha um toque de trombeta para fazer eles voltarem para suas casas. E quando era uma festa solene também tinha toque de trombetas. Então isso tudo está fazendo uma referência ao Apocalipse, às 7 trombetas. Não vai ser anjos que vão tocar trombetas, é a pregação do evangelho, entende? A pregação dos servos de Deus, que são as duas testemunhas. Eles vão estar tocando essas trombetas, e há de ser que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como dissera o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. Então vocês viram aqui o que Joel falou, né, sobre o dia do Senhor. Olha só, tem mais textos ainda.
Sim, Sofonias capítulo 1, verso 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e dia de angústia. Isso sobre os ímpios, né? Tá entendendo? É sobre os ímpios, porque é o dia da ira do Senhor. E a ira do Senhor não cai sobre a igreja, cai sobre os ímpios. Dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens, dia de densas trevas, dia de trombeta. Olha só, trombeta aqui de novo, tá entendendo? Paulo foi anterior ao Apocalipse, mas ele leu esses textos aqui dos profetas, entende? E por isso que ele sabia que iria se tocar uma trombeta antes da vinda de Jesus. Alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará no pó, e a sua carne será como esterco, a matança. Tá vendo que todos os textos dos profetas concordam entre si? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Por isso que logo em seguida vem o milênio, para restaurar isso que foi destruído na vinda de Jesus. Tá entendendo? Isaías 13, capítulo 6 ao 13. Clamai, pois o dia do Senhor está perto, vendo Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. Esse ais aqui não é de ai, ai, ai. Não, é os ais lá das trombetas, né? Do Apocalipse. Quando um anjo aparece e fala ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das 3 vozes dos últimos anjos, né? Tem o primeiro ai, que ai é uma expressão para falar mesmo de castigo, de angústia, né? Vem o primeiro ai, que é a quinta trombeta, o segundo ai, a 6ª trombeta, e o terceiro ai, que é a volta de Jesus. Por isso que aqui se apoderam deles dores e ais. E se angustiarão como a mulher com dores de parto. Por isso que quando eles disserem a paz e segurança virá sobre eles repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida. Isso fala em parte sobre a grande tribulação, mas também fala sobre a vinda de Jesus. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão flamejantes. Isso por quê? Porque na vinda de Jesus tem um ponto interessante que está lá em Zacarias capítulo 14. Mas depois eu falo para vocês o porquê que diz daqui dos seus rostos serão flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Eu visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei com que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ira ardente. Então, por isso que o profeta Amós vai falar: por que vocês esperam o dia do Senhor? Não será um dia bom, será um dia de destruição. Tá entendendo? Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas faziam de tudo que é errado na vida, não eram honestas, não eram justas, não estavam servindo a Deus, estavam adorando outros deuses, né? E daí estavam esperando o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai vir nos libertar da opressão e tal, né? Que eles esperavam, eles achavam que era o Messias surgiria no dia do Senhor, o Messias surgiria e já iria fazer destruição sobre toda a terra, né? Tanto é que por isso que eles não creram em Jesus, porque Jesus não veio como um guerreiro destruidor, assim tal. Jesus veio anunciando, né, o reino de Deus, mas não veio fazendo guerra. Entende? Ali era a sua primeira vinda ainda. Mas ele um dia voltaria, e aí sim ele viria mesmo fazendo justiça, fazendo vingança,
Entende? Porque não entendiam os tempos determinados. Daí eles faziam de tudo que é errado na vida e falavam: queremos que venha logo o dia do Senhor. Mas se o dia do Senhor viesse, para eles seria grande destruição, grande assolação. Tá entendendo? E será mesmo para os ímpios, como está escrito aqui. E olha só, isso vai ser repetido no Apocalipse também. Apocalipse 6, verso 12 ao 17. Os reis, os poderosos, os ricos se escondem nas cavernas e nas rochas das montanhas e falam o quê? Quem prevalecerá o dia da ira do Senhor? Isso está lá no profeta Naum também. Porque é vindo o dia da sua ira e quem poderá subsistir? Por quê? Porque o sol está se escurecendo, a lua não está dando a luz, as estrelas estão caindo do céu, as potências do céu estão sendo abaladas. Tá entendendo? Que potências do céu que são essas? É os anjos caídos, né? Os anjos que Satanás e seus anjos, seus demônios caindo do céu para a terra. Tá entendendo? Por isso que a terra vai estar uma desolação. Você vai ver terremotos. Tá entendendo? E isso vai estar também lá num texto que é uma das colunas desta mensagem, que é Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E daí o que acontece? A vida de Jesus. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha que interessante isso. Os apóstolos não viram Jesus subir para o céu, ele não estava à vista de todos ali, e eles não viram ele subir do céu do Monte das Oliveiras. E o que aqueles anjos dizem? Eles dizem que da mesma maneira que Jesus subiu, da mesma forma ele iria descer. E quando ele descer, ele vai ir para onde? Vai pisar onde? Aqui em Zacarias. No Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Ou seja, olha a vinda dele aqui. Não tem nada de secreto, de invisível, como os pré-tribulacionistas dizem. Vai ser visível, sim. Não existe arrebatamento antes da vinda de Jesus. Tá claro isso já. Aqui eu só tô mesmo explicando agora como que vai ser, né? Porque vocês já viram que secreto não vai ser. Então eu tenho que explicar como que vai ser. E olha só como que vai ser. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender no meio e as pessoas vão sair pelo Monte das Oliveiras. Os que foram levados a cativeiro, os que foram reféns do anticristo vão conseguir estar saindo, né? Ali, voltando para a cidade pelo Monte das Oliveiras, entende? Vão poder estar fugindo ali. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Por que os santos estão vindo com ele? Aqui, os santos não estão vindo com ele porque já foram arrebatados 7 anos antes. Não, mas é porque eles se encontraram com ele nas nuvens só para preparar-se mesmo para a batalha e descer rasgando o pelego de todo mundo, entende? Descer fazendo batalha mesmo, entende? É isso. Por isso que a gente tem que entender a questão do intervalo ali de 1260, 1290 e 1335 dias, esses 75 dias de batalha. O Senhor vem e todos os santos vêm também com ele. Tá entendendo? Vêm para Jerusalém, mas eles estão vindo de algum lugar. Lá em Isaías 53 falou de onde que eles estão vindo. Eis que vem alguém de Edom, de Bolsa, com vestes tintas. E Jesus está vindo com os seus santos também com vestes tintas. Ou seja, ele vai aparecer e o primeiro lugar que ele vai vir é de Edom, fazendo a matança, entende? De Edom até Bolsa, até de Edom, que no caso é Bolsa, né? Até Jerusalém e depois de Jerusalém para o Vale do Armagedon. E aí se encerra a batalha e começa o grande julgamento. Olha, o texto aqui de Zacarias vai continuar dizendo assim:
Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas nem dia nem noite será, pois será um dia conhecido do Senhor. Ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerão que sairão de Jerusalém águas vivas. Aí vai falar sobre o milênio, né? E daí vai falar aqui no capítulo 12, olha isso no versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá estando eles postos em pé, seus olhos apodrecerão nas suas órbitas e a língua lhes apodrecerá na boca. Por quê? Por isso que vai dar uma loucura neles. Eles vão ficar atordoados por causa dessa dor, porque a sua língua vai apodrecer, seus olhos vão apodrecer e sua carne vai apodrecer. Olha só o tamanho, né, da destruição que virá sobre os ímpios. E por isso eles vão começar a ficar tão atordoados que vão se matar um ao outro. Por isso que os seus rostos serão flamejantes. Tá entendendo? Vão se matar mesmo, Jesus, igual lá na batalha de Midian. Né? O próprio Isaías vai falar lá no capítulo 14 que quando o Senhor destruir a Síria será como na matança de Midian. E como foi a matança de Midian? Foi lá no tempo de Gideão, né? De Jerubaal. O que aconteceu? Eles vieram com tochas e tocaram o que? Tocaram trombetas. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Por que Gideão e seus homens começam a tocar trombetas? É uma grande referência aqui ao Apocalipse, as trombetas, o toque de trombetas, tá entendendo? O Gideão e seus homens, seus 300 guerreiros começam a tocar trombetas e o que acontece? O exército dos midianitas ficam atordoados, Deus faz cair uma grande confusão sobre eles e o que acontece? Eles começam a se matar uns aos outros, depois Gideão só vai ir e vai pegar os outros, pegar seus 2 reis. E aí tem uma grande conexão também, né? Eu ainda não tenho um estudo preparado sobre isso, mas a vida de Gideão também é uma grande referência ao tempo do fim. Porque depois que Jesus destruir as nações, ele só vai destruir ali o povo do anticristo. Mesmo ele só vai pegar a besta e o falso profeta e jogar no lago de fogo. Tá entendendo? A besta é o povo mesmo do anticristo que não morreram na batalha e o falso profeta é o próprio anticristo. Tá entendendo? Então olha só como que na vida de Gideão mesmo já existe uma grande referência à volta de Jesus. Por isso que Deus usa esses exemplos aí, por isso que as histórias da Bíblia não são apenas para enfeite, para nos ensinar algumas lições. Não, é coisa profética mesmo. Você vê aqui terremotos, destruição, atordoamento, os ímpios se matando uns aos outros, tudo que lá em Apocalipse vai estar falando sobre a vinda de Jesus. Então vocês entenderam aqui o dia do Senhor. E daí, lá em Zacarias capítulo 12, vai ter um ponto bem interessante também, porque vai falar também sobre a vinda de Jesus, só que, claro, com menos detalhes do que aqui em Zacarias 14. Mas vai ter outros detalhes que não estão em Zacarias 14. Naquele dia, porém, os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha e como um facho de fogo entre as gavelas. E a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. Por quê? Porque lá em Zacarias 14 vai falar, Judá também pelejará. Quando Jesus voltar com a igreja, os judeus restantes mesmo que não foram glorificados vão pelejar junto com ele contra as nações. Eles mesmos vão vir fazendo peleja também. Os homens de Judá vão pelejar junto com a igreja. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramaria o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui também tem aquela questão lá, né? Olha só o que interessante, Jesus não disse lá em Mateus... Lá diante de Caifás, Jesus não está lá e o que ele diz? Caifás pergunta, você é o filho de Deus? O que Jesus diz? Tu mesmo o disseste, mas eu digo a todos vós
que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Por que ele diz isso? E depois ele vai dizer de novo, lá no Apocalipse: eis que vem sobre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. E aqui também, os que o transpassaram estão vendo ele voltando. Só que aqui o texto é mais profundo ainda. Não está falando das pessoas lá da época de Jesus que transpassaram ele. Também estava falando dos judeus restantes. Aqui entra um outro ponto interessante. Já falei isso em alguns vídeos. Vou fazer mais vídeos também falando sobre isso, mas aqui se encerra este vídeo, beleza? Então vocês entenderam bastante sobre o dia do Senhor. Claro que tem mais textos aqui para eu ler, mas eu já li aqui bastante textos, já ficou bem assim claro para vocês entenderem sobre o dia do Senhor. Vai ser um dia mesmo de grande matança, um dia de trevas, de escuridão, e vai ser visível. O próprio Jesus vai estar ali no meio. O próprio Jesus vai estar na frente de todos, batalhando contra os ímpios. E a igreja arrebatada também vai estar com ele, batalhando contra os ímpios. Não tem nada de secreto aí. E é aí que vai ser o arrebatamento da igreja. Tá entendendo? Um último texto aqui, só pra gente encerrar este vídeo. Abacuque capítulo 3, verso 3 e 4. Na canção de Abacuque, ele mesmo vai falar sobre a vinda de Jesus. E olha o que ele vai falar. Deus veio de Temã e do monte de Parã o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se com o seu louvor. É na frente de todos, é visível. E ele vem de Parã, de Temã. Entende? Lugares que não são Jerusalém e nem Vale do Armagedon. Por quê? Porque ele vai estar rodeando toda essa terra ali, fazendo guerra, entende? Vindo, pelejando contra as nações. O resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. E olha só que concordância com o que Joel disse lá sobre o dia do Senhor. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. A terra na frente dele é como o jardim do Éden, mas atrás é um desolado deserto, porque ele vem mesmo destruindo, fazendo guerra. Olha só, tá entendendo o que o profeta está dizendo? Brasas ardentes saíam dos seus passos, parou, mediu a terra, olhou, separou as nações. O julgamento do tribunal de Cristo, separando os bodes das ovelhas, ali as nações restantes, não inclui a igreja. Ou seja, tudo que Jesus falou, tudo que Paulo sabia também, não foi apenas porque ele ouviu dos apóstolos, Jesus falou assim, ou porque Jesus falou diretamente para ele. Mas Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que não é lícito falar ao homem? Ouviu sim, mas ele falou, o texto mesmo já diz, ele ouviu coisas que não é lícito falar ao homem, então se ele falou, ele já está em desobediência, entende? Ele não foi ao terceiro céu para aprender sobre o arrebatamento da igreja, ele foi ao terceiro céu para ver a Nova Jerusalém. Mas isso ele não disse, porque são coisas que não é lícito falar ao homem. Entende? Mas o que era lícito falar ao homem estava nos profetas. Os profetas falaram e ele só trouxe mais luz sobre isso. Os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhes pertencem. Então, vocês viram aqui todos os textos que eu li sobre o dia do Senhor. Se vocês pegarem aí aplicativos como My Bible, Bible Study, até mesmo na Bíblia Online do Google, né? Vocês pegarem e pesquisarem o dia do Senhor, vocês vão ver muitos outros textos sobre o arrebatamento da igreja e sobre o dia do Senhor, sobre a vinda de Jesus. Tem vários outros textos. É só vocês pesquisarem também por fogo, enfim, vários textos, né? Lá nos Salmos, lá nos Profetas, lá no Apocalipse, lá nas cartas de Paulo, vai ter muitos outros textos falando sobre esses assuntos. E isso vai ajudar você bastante aí também nos seus estudos sobre a vinda de Jesus, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
compartilhe essa aula também. Se você chegou até aqui, compartilhe com seus amigos, aí deixe aí um comentário no vídeo. E para eu saber que vocês assistiram até aqui, comente aí embaixo o dia do Senhor, que daí eu vou saber que vocês assistiram esse vídeo até o final, beleza? Então é isso, fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês até os próximos vídeos.